Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A meditação de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. Glória a vós, Senhor. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, filho de Davi? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive encarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixassem aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus mostra seu poder sobre os demônios. E Frei Gilson, ele vem dizer que os demônios são espíritos malignos que agem nos ares com o intuito de possuir a vida de alguém. E para aqueles que ainda não acreditam na presença dos demônios sobre a vida de alguém, é tão verdade que eles existem que a nossa Santa Igreja Católica tem o que chamamos de exorcistas. E o que são esses exorcistas, São pessoas, ou seja, sacerdotes nomeados pelo bispo, que têm o poder de orar sobre pessoas, invocando a expulsão de demônios sobre a sua vida. Frei Gilson, então, ele pergunta por que o diabo, muitas vezes, ele entra na nossa vida. Porque assim como aqueles homens, nós abrimos brechas para que o diabo venha a nos possuir. E o professor Felipe Aquino, ele explica, que naquela região onde os endemoniados vão ao encontro de Jesus, se tratava de uma região de pagãos, de pessoas que não tinham um conceito de religião, de pessoas que não acreditavam na existência de Deus, tampouco na presença do Senhor sobre a vida de alguém e sobre esse poder, que alguém teria de expulsar demônios. E é tanto, que bem que no Evangelho fala que quando os guardas que cuidavam da manada de porcos fugiram e foram contar em toda a cidade o que havia acontecido, então a população saiu ao encontro de Jesus e, quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Então, essa é a primeira brecha que nós podemos abrir para o inimigo na nossa vida, que é a nossa falta de fé, a nossa falta de crença, de crer que o Senhor realmente existe, de crer que Ele tem poder sobre a nossa vida. A segunda brecha é os nossos pecados, quando ele fala, nos nossos pecados graves, que nós também podemos chamar de pecados mortais, que são aqueles que nós cometemos sabendo da sua gravidade. Nós somos conscientes da gravidade do pecado, no entanto, nós continuamos a cometer. Muitas vezes, nós até confessamos um pecado grave, um pecado mortal, mas mesmo assim, nós continuamos a cometê-lo. Então, esse é mais um caminho, uma brecha
que o inimigo pode encontrar, ou melhor, ele encontra para que possa possuir a nossa vida através dos nossos pecados. O terceiro fala Frei Gilson, que é a falta de perdão. Então, quantas vezes nós somos movidos pelo ódio, movidos pela mágoa, pelos ressentimentos, onde nós não perdoamos o nosso irmão por suas falhas conosco, né? E o outro, ele vem falar do ocultismo, né? Que são quando pessoas que se dizem católicas, elas começam a frequentar lugares que a igreja não permite andar, e isso não condiz com nossa fé. Por exemplo, a macumba, né? O espiritismo, entre outras coisas, abre brecha ao demônio, porque nós duvidamos da existência de Deus e do poder que Ele, somente Ele tem de nos purificar, de nos curar, de nos salvar, procurando esse Deus que é todo-poderoso em outros lugares. Então, o Evangelho de hoje, ele vem nos alertar, dizendo que o diabo existe. E ele pode sim fazer coisas terríveis sobre a nossa vida, mas se nós permitirmos, então, que nós não abramos a brecha para o inimigo, que nós não deixemos essas coisas que já foram faladas, né, que fez Gilson vem falar da falta de perdão, vem falar do ocultismo, vem falar da nossa falta de fé, do nosso não crer no Senhor. Nós não deixamos que isso nos torne totalmente pessoas incrédulas. E se nós o fizermos, nós estaremos dando brecha para que o inimigo venha possuir a cada um de nós. E que nós possamos crer e rezar todos os dias pedindo que somente o Senhor faça parte da nossa vida, que somente Ele tenha o poder sobre a nossa vida, o poder de nos libertar, o poder de nos curar, o poder de nos fazer pessoas realmente felizes, pessoas realmente capazes de enxergar o que é bom, de enxergar tudo aquilo que Ele nos deixou como herança, né? Que tudo que o Senhor nos deu até hoje, todos são herança nossa. Então, que nós possamos crer verdadeiramente nesse Senhor e orar para que todos os dias Ele sim, somente Ele, tenha poder sobre a nossa vida, nos tornando pessoas cada vez melhores, fazendo o bem sem olhar a quem, né? Porque isso que é o mais importante na nossa vida também, fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, o inimigo ele se afasta, porque o inimigo não gosta do bem, ele gosta do mal. Então que o Senhor venha sobre a minha, sobre a sua vida todos os dias, e assim você possa proclamar cada vez mais: venha, Senhor, ser o dono da minha vida. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.